nos lábios dele nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer, porque é que o Senhor nos louva, falando conosco. Queremos pedir que o Senhor continue a falar conosco através da vida do teu filho, Senhor. Ajude ele a romper cada manhã de força, saúde e graça. Usa os lábios dele, Senhor, nessa noite. Para, Senhor, transmitir a tua palavra sobre nosso coração. É que estamos pedindo, não só hoje, mas tudo sempre, Jesus. Amém. Quero lembrar que está sendo gravada a pregação. Se você for, procure andar ali pelo último quadradinho, né? Para passar ali, porque senão você vai sair lá no YouTube, no Facebook, vai pedir direitos autorais e a gente não tem condições de pagar. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no Salmos de número 92. Se você puder, o missionário disse, se você for sair, saia pelo cantinho, mas se for possível, não saia do seu lugar agora. Bom, abra no Salmo de número 92. Vamos fazer uma leitura prática nessa noite. Salmos de número 92. E o verso é o verso de número 12 e 13. Diz assim: o justo florescerá como uma palmeira, ele crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu vou refazer a leitura. Diz a Bíblia: o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar um título, como de costume, para a mensagem de hoje à noite. O título não é outro senão Nascidos para um Propósito. Você pode olhar para mim, com a mão no teu coração e dizer assim: nascido para um propósito. Repete de novo: nascido para um propósito. Põe a mão no teu coração assim, irmão, fecha o teu olho. Nascido para um propósito. Deus te abençoe. Glória a Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito de ser feito. Esse que a gente acabou de ler é um texto que é muito usado, mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do propósito pelo qual você nasceu, o propósito pelo qual eu nasci. Quais são os motivos pelos quais nós nascemos, o porquê que nós estamos aqui hoje. E eu tenho algo a dizer antes de mais nada. Preste atenção, por favor. Não deixa nada, ninguém tirar a tua atenção da palavra. O que Deus vai falar aqui hoje é exatamente o que vai acontecer na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Que assim seja, Deus. O que Deus vai falar aqui hoje, Eu creio, Deus. se você crer, é exatamente o que vai acontecer na sua vida. Não tire a atenção da palavra, preste atenção na palavra. É muito bom louvar a Deus, é muito bom cantar ao Senhor, mas esse momento aqui é sublime. Louvado seja Deus. Bebeu o restinho da minha esposa, bom, mas veio para a mente trabalhar. Vou esperar você calmar o teu coração, né? Vou repetir isso aqui, irmão. Eu passei um tempo na presença de Deus, eu pedi direção para Ele, para vir aqui falar com você. O que Deus falou no meu coração: Sérgio, o que você vai falar ali, fala com o meu povo, que se eles crerem,
exatamente o que você falou é o que vai acontecer na vida deles. Glória, glória. A palavra de Deus tem que ser levada a sério. Quando a gente leva a sério, Deus também, Ele age na vida da gente da mesma maneira. Escute, o texto diz que o justo, ele florescerá como a tamargueira, ou como a tamareira, ou como a palmeira. Porque na Bíblia, palmeira é a mesma que a tamareira, aquela que produz as tâmaras. Existem pelo menos 1000 espécies de tamareiras, de palmeiras, cujo fruto na Bíblia Sagrada são as tâmaras. Existe o vinho da uva e existe também o vinho que é extraído do fruto da palmeira. Existe, eu vou repetir, pelo menos 1000 espécies de palmeiras. Dizem que uma palmeira cresce em torno de 15, 20, 30, alguns dizem que até 50 metros de altura uma palmeira cresce. A palmeira do deserto, aquela que é chamada de tamareira do deserto, ela suporta o vento do deserto, as dificuldades do deserto. Segundo o que dizem, uma tamareira ou uma palmeira, preste atenção em cada detalhe que eu vou dizer aqui hoje. O que Deus vai dizer aqui vai acontecer na vida de pessoas aqui nesse lugar. Uma palmeira, ela sobrevive pelo menos 100, 150, 200 anos produzindo fruto. 150 anos, 200 anos produzindo fruto. E segundo o que a gente vê, e é verdade, uma palmeira, ela tem um porte real. Ela tem uma característica diferente de todas as outras árvores. O fruto dela, o tronco dela, a postura dela, indica muita coisa para a gente. Dizem que milhões e milhões de pessoas são alimentadas, são abençoadas, na nossa linguagem, pela palmeira, porque do fruto dela se faz pelo menos 360 tipos de alimento, se extrai para a produção de vinho, se extrai para a produção de alimento, de semente, com a sua própria semente. Dizem que os árabes, os egípcios, são os maiores produtores de palmeiras do mundo, porque da semente da palmeira se alimentam os camelos, das folhas das palmeiras se faz bolsa, sapato, tendas, barracas, lonas e etc. Um bocado de coisa das folhas das palmeiras. Dizem que você pode olhar uma palmeira que foi produzida por uma semente, mas ao redor dessa uma palmeira existem milhares de sementes que caem todo dia, o tempo inteiro, principalmente na época da produção dela. Eu disse que através da palmeira uma fonte de riqueza, em outra linguagem, é extraída dali. Tem gente que vive, assim como no interior, talvez do norte, a produção do café, a produção do caqui, no nordeste do Paraná, na região do Paraná, cada lugar tem a sua plantação. Dizem que se uma palmeira, ao lado de uma palmeira nascer uma outra palmeira, e assim sucessivamente, pelo menos umas 20, 30 palmeiras dali, vai produzir erva, e mais breve do que nunca vai brotar um oásis ali. Escute isso, presta atenção. Olha o que eu vou te dizer hoje aqui nessa noite. Esse salmo que a gente está lendo ele, que é o salmo de número 92, ele faz um paralelo entre a palmeira e o homem. Diz a Bíblia que o homem justo, diferente do injusto, o homem bom, ele florescerá como uma palmeira.
Porém o ímpio, como a grama ou como um mato, que cresce rápido, mas não produz nada. O justo, como uma palmeira, que demora para brotar e crescer, mas permanece durante séculos. Diz a Bíblia que ele, estando nos atos do Senhor, na presença do Senhor, independentemente da circunstância, escute isso, eu vou repetir para você entender o que Deus vai falar hoje aqui, vai acontecer na vida de pessoas nesse lugar. Escute, independentemente da circunstância, independente da luta, da tempestade, independente de qualquer coisa que venha, das circunstâncias externas, essa palmeira sobrevive durante anos e anos, até mesmo durante séculos, e produzindo fruto a 100 por 1, 50 por 1, 30 por 1. Escute o que eu vou te dizer. E quando eu digo a despeito das circunstâncias externas, eu estou falando a respeito do vento. Independente do vento, independente da tempestade de areia que vem, independentemente do calor, independentemente do frio, da sequidão, das estações do ano, ela continua de pé, produzindo fruto durante todo o tempo necessário da vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de fazer algumas considerações hoje aqui, para a minha vida e para a tua vida. A palmeira se difere e Deus compara o justo como uma palmeira. Ele diz: o justo, ele é como uma palmeira que sobrevive num lugar árido, num lugar quente e frio ao mesmo tempo, que aguenta as tempestades de areia, as intempéries. Presta atenção. O justo, ele, quando plantado na casa do Senhor, ele sobrevive, diz o Senhor. Amém. E ele diz assim, que a palmeira, ela se destaca e se difere das demais pelo seu biotipo, pelo seu lugar de crescimento, pelo seu desenvolvimento, por causa das suas folhas, por causa dos seus frutos e por causa da sua utilidade. Escute isso, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeira consideração que eu quero fazer hoje aqui, preste atenção. Primeira coisa que eu quero dizer hoje aqui nessa noite, ouve-me por favor. Na vida do cristão, quanto maior o vento, quanto maior as lutas, quanto maior a intensidade das suas lutas, maior é a sua responsabilidade. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quanto maior as lutas, quanto mais força o vento, quanto mais intensa as tempestades de areia, maior é a minha responsabilidade para com o céu, para com a eternidade, para com a minha vida em relação a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. E que responsabilidades são essas? Escute o que eu vou te dizer aqui. A responsabilidade é de primeiro crescer para baixo, para depois crescer para cima. A responsabilidade de uma palmeira é, em primeiro lugar, de crescer para dentro, para depois crescer para fora. Na vida do cristão, ele só consegue crescer de verdade para fora, se ele, em primeiro lugar, crescer para dentro. Escute, eu vou te explicar isso aqui. A única maneira de uma palmeira ou de uma tamareira sobreviver no meio de um deserto, a única maneira de uma palmeira sobreviver às tempestades de areia, é quando ela cresce para dentro, quando ela estende as suas raízes e vai buscar no mais profundos lençóis de água. Porque se a sua raiz ficar na superfície da areia, ela não vai conseguir extrair os nutrientes para que ela venha produzir fruto e venha crescer com vitalidade. Deixa eu te dizer isso aqui. A única maneira de uma palmeira alcançar o que é chamado de lençóis de água é ela aprofundando as suas raízes. Deus me compara e te compara como uma palmeira. Se você quiser crescer na presença de Deus, em primeiro lugar, antes de querer crescer, você precisa crescer para baixo, para dentro, para alcançar os lençóis de água, para que você não morra sufocado por causa do calor,
do dia e nem por causa do frio da noite. Yes. E deixa eu dizer isso aqui, irmão, em nome de Jesus, é tempo da gente crescer, é tempo da gente aprofundar as nossas raízes em Cristo, porque quando você cresce para dentro, você encontra os lençóis d'água e Deus te dá graça para você crescer para cima na direção da eternidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu achei interessante na palmeira é que o fruto dela, o fruto da tamareira, é branco e macio. É branco, macio e nunca apodrece. No coração daquela fruta chamada tâmara, segundo os historiadores, dizem que é branquinho, macio e jamais apodrece. Sabe o que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo esse texto aqui? É que a necessidade de que haja arrependimento no meio de nós aqui nessa igreja. Deus falou isso no meu coração. Há necessidade de que haja arrependimento no meio de nós. E diz o Senhor: quando houver arrependimento, Deus vai suprir a tua necessidade e você vai crescer. Deixa eu te dizer isso aqui. O que é um deserto? Um lugar seco, um lugar de sequidão, um lugar de desolação, um lugar de dificuldade, um lugar de atrito, um lugar daquilo que eles chamam de intempérie, as dificuldades do dia, dificuldade da noite. Porém, diz o Senhor na sua palavra, mesmo no meio do deserto, florescerá como a palmeira, mesmo tendo luta, dificuldade, florescerá como a palmeira, mesmo tendo vento, mesmo o vento soprando forte, mesmo você dizendo que não tem capacidade, diz o Senhor: se houver arrependimento, você vai alcançar uma profundidade para com Deus, e você vai crescer e produzir fruto e vai florescer. Deus falava isso no meu coração. Aí você diria: se arrepender do que, pastor? Eu não sei. Precisa de haver conversão no nosso coração. Precisa de arrependimento profundo de verdade. E diz o Senhor: mesmo no meio do deserto, vai produzir fruto e vai florescer. Mesmo enfrentando luta e adversidade, vai produzir fruto e vai florescer para a glória do Senhor. Aleluia. Deixa eu te dizer, a tamareira ou a palmeira, ela não sofre de maneira nenhuma, ela não exerce influência nenhuma, não recebe influência nenhuma do terreno que ela mora, no meio do deserto. Porque o deserto e um lugar úmido para ela é a mesma coisa, porque as raízes dela crescem pelo menos 300 metros de profundidade. Ela cresce 30 para cima e 300 para baixo. Só há um meio da gente manter-se na presença de Deus, é se a gente crescer mais para dentro do que para fora. É a gente aprofundar as nossas raízes mais para dentro, para a gente crescer para Deus. Irmão, por isso que a Bíblia diz que a gente deve buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. E sabe de uma coisa? A verdadeira palmeira de Jesus não sofre influências do deserto. Pode vir luta, pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade que for, ela permanece de pé. Deixa eu te dar um conselho, irmão. Você quer sobreviver ao vento que está vindo aí? 30 para cima e 300 para baixo. 15 para cima, 300 para baixo. Quanto mais você aprofunda a tua intimidade com Deus, mais Ele te dá graça para você crescer. É mais para dentro do que para fora. Você sabia que a tamareira ou a palmeira não exerce, não se alimenta da areia do deserto? Porque as suas raízes elas vão cada vez mais profunda, mais profunda. A areia do deserto é porcaria, não serve para nada. As coisas desse mundo são comparadas no texto com a areia do deserto. Você precisa de abandonar as coisas desse mundo e aprofundar as suas raízes em Deus. Deixa eu dizer isso aqui. O cristão deve se alimentar não de areia do deserto,
não da areia do deserto, mas aprofundar as suas raízes a 300, 400, seja lá 500 metros de profundidade, para que não seja influenciado pela areia do deserto, pelo frio do deserto, pelo vento do deserto, pela escuridão do deserto na madrugada. Queridos, os dias são maus. Deixa eu te dizer isso aqui. O Senhor colocou isso no meu coração. Aprofunde as suas raízes a 300, e Ele vai fazer você florescer. Permita que você cresça para dentro mais do que para fora. Permita-se crescer mais para dentro do que para fora. Você sabia que você é uma semente que deu certo? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu nasci, pastor, irmão Sérgio? É porque Deus tem um propósito através de você. Deus tem algo através da tua vida. Deus pode produzir a 30, 60, 80, 100 por 1 através da tua vida. Deus pode transformar através da tua vida uma nação inteira, uma família inteira. Você é uma semente que deu certo. Você não é obra do acaso. Você é uma tamareira que está dando certo, que está na presença de Deus. E Ele falou no meu coração: eu conto contigo. Se você nasceu e deu certo, é porque Deus tem algo para realizar na tua vida e através da tua vida. Ai, como eu gostaria que todos entendessem isso. Ai, como eu gostaria que você compreendesse isso. Você é uma semente que deu certo. Ele conta com você. Se você está vivo até agora, é porque tem algo a ser realizado na tua vida e através da tua vida. Através de você. Você é uma semente que deu certo no meio de um deserto. Eu vou terminar esse primeiro ponto dizendo: aprofunde as suas raízes. Vento, tempestade, calúnia, defamação, desemprego, enfermidade, seja lá o que for, é a oportunidade que você tem diante de Deus. É a sua grande oportunidade que você tem diante de Deus, para que você venha entender que maior ainda é a sua responsabilidade. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você, rapidinho. Segundo lugar, quanto maior a intensidade dos ventos na tua vida, quanto maior as lutas, maior é a oportunidade que você tem de abrir os teus olhos. Quanto maior o vento, maior é a tua oportunidade de você abrir os teus olhos. Sendo assim, que vem o vento, que vem a tempestade. Se for para Deus abrir os meus olhos, que Deus abra o meu entendimento, para que eu entenda que a minha casa está correndo perigo. Eu estou como um tonto, um bobo, esperando alguém me ajudar, sendo que eu posso dobrar o meu joelho no chão e pedir ajuda do Senhor e Ele livrar minha casa. Vento e tempestade é a oportunidade para que os teus olhos sejam abertos. Vento, luta e adversidade. E deixa eu dizer isso aqui: Deus quer que você o enxergue como Ele é. Como Ele é, pastor? Grande. Muito grande. Deus quer que você o enxergue como Ele é. Ele é grande, grande. Para Deus não tem limite. E deixa eu dizer isso aqui: não existem limites para Deus. Às vezes a gente pergunta: Senhor, até quando? Por que, Senhor, até quando? Para Deus não existem limites. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: a vida de um cristão é pautada naquilo que o Senhor nos orienta. Deixa eu te dizer isso aqui: a palmeira é símbolo de beleza, é símbolo de realeza. A postura de uma palmeira. Na vida do cristão é a mesma coisa. Você deve resplandecer essa beleza, a sua postura. Você já viu uma palmeira andando por aí encurvada? Eu já. Um crente palmeira encurvado o tempo todo, a vida inteira. Você deve ser espelho. A vida de um cristão deve tocar aqueles que o veem e dizer: aquele camarada ali é uma palmeira do deserto, que vive o tempo todo, de vez em quando ele toma, mas levanta de novo. Deixa eu te dizer isso aqui.
Nós devemos ser como esperança em noites escuras, como luz no meio das trevas, esperança como nos traz o sol nos dias de chuva. Olhe para cá, deixa eu te dizer isso aqui. A palmeira, ela é notada pelos seus frutos abundantes. Uma boa palmeira produz fruto com abundância. Uma boa palmeira produz fruto com abundância. Aleluia. Uma boa palmeira produz frutos com abundância. Diz os historiadores que uma palmeira pode produzir em pelo menos um cacho mais de 200 frutos, só num cacho só. Imagina o estrago que essa palmeira não faz. Você entende o que eu quero dizer? Imagina o tanto de gente que não está sendo alimentada, sendo cuidada, sendo tratada. Mais de 200 frutos de uma só vez. E diz a história, quando ela cresce os seus frutos, na medida que ela vai crescendo, o seu cacho vai sendo elevado nas alturas. Louvado seja o nome. Cada fruto que é produzido, cada fruto que você produz na tua vida, ele deve ser elevado, ele deve ser elevado às alturas da presença de Deus. Cada fruto que você produz, cada caminhada sua, cada atitude sua, o cristão deve se aproximar de Cristo e crescer a cada instante, e levar muitos frutos na direção de Deus, muitos na direção do Senhor. Você sabia que a nossa espiritualidade se mede pelo fruto? Se mede pelo fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E isso determina a nossa comunhão com Cristo. Quanto mais comunhão com Cristo, mais fruto. Quanto mais comunhão com Cristo, mais as minhas raízes vão sendo aprofundadas. Pode vir luta, pode vir dificuldade. Eu entendo que essa luta é para eu abrir os meus olhos, é para que eu tenha comunhão com Deus. Diz a Bíblia Sagrada, se não me falha a memória, em Lucas, que Deus abriu o entendimento dos discípulos. Essa é a minha oração na minha vida, em relação à minha vida, em relação à vida dessa igreja, que Deus venha abrir o nosso entendimento. Que Deus venha abrir o nosso entendimento. Algo interessante na tâmara é que ela é repleta de água pura e repleta de vitamina. Presta atenção que eu vou te dizer isso aqui. Eu vou dizer isso aqui com todo o meu coração. Escute o que eu vou te dizer aqui hoje. Os ventos que virão não terão forças de arrancar você do terreno que o Senhor plantou. Aleluia. Glória a Deus. Você é uma semente que deu certo. Você é uma plantação do Senhor. Não tem luta, não tem dificuldade que arranca uma palmeira que Deus plantou. O diabo está tentando te arrancar da presença de Deus, mas você é palmeira, você é plantação de Deus, e Deus vai te sustentar, minha querida. Foi Deus que te plantou, foi Deus que te levou. Você aguenta sim, porque foi Ele que te plantou. Você aguenta sim, porque foi Ele que te plantou. Deixa eu te lembrar, Deus é grande. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande. Deus quer abrir o nosso entendimento, igreja. Deus quer abrir os nossos olhos. Os teus olhos serão abertos nessa noite. Tem gente que vai sair daqui com os olhos abertos, com o entendimento aberto nessa noite. Tem gente que vai sair daqui com o entendimento rasgado. Deus vai colocar no teu coração dele. Você não veio nesse lugar por acaso. Jesus te ama demais. Jesus te ama demais. Os teus olhos serão abertos, nunca mais você vai reclamar de nada. Seus olhos serão abertos, quando vier a luta você vai entender, meu Deus é grande. Isso daí é para me abrir os meus olhos, para me dobrar o meu joelho, o meu entendimento será aberto. Você vai ver que Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Não tem vento que derruba a tamareira.
Não tem dificuldade que arranca, porque as raízes são a 300 de profundidade. Glória a Deus. Quanto mais você aprofunda, mais você cresce. Quanto mais você cresce para dentro, mais você cresce para fora. Quanto mais você cresce para dentro, mais você cresce para fora. Quanto mais comunhão com Deus, mais você cresce para fora. Querido, mais comunhão com Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer isso aqui. Os teus olhos serão abertos, diz o meu Deus aqui neste lugar. Ela falando com Deus, o que Ele falar aqui nessa noite vai acontecer na vida de pessoas aqui neste lugar. Deus vai fortalecer você, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai transformar a tua vida, você vai começar a ter mais temor a Deus. Você está na casa de Deus, irmão. Deus vai mudar a vida de pessoas aqui. Vai vir um vento mais forte do que já veio, mas essa palmeira vai continuar de pé, produzindo fruto para a glória do Senhor. Deus vai abrir os seus olhos. Você foi plantado pelo Senhor. Você foi plantado nos átrios do Senhor, e Deus te dará condições de suportar os ventos e as tempestades de ar. A Bíblia diz assim: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele. A responsabilidade é dele primeiro. Quando Ele te chamou para vir ficar de pé, irmão. Te dizer isso aqui, foi Ele que te chamou, foi Ele que te fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, em primeiro lugar, quanto maior o vento, maior a tua responsabilidade. Quanto maior o vento, significa que tem coisas grandes para acontecer na tua vida. Vou repetir e vou explicar. Quanto maior o vento, maior é o tamanho da tua vitória na presença de Deus. Sabe por que o vento intensifica? É porque tem coisa grande para acontecer na vida de pessoas aqui. Porque aqui um tem um ventinho e outro uma tempestade. É porque a responsabilidade de um é diferente da do outro. É porque tem gente que Deus pode usar como um machado, como um martelo, como uma espada, como um escudo. Tem gente que Deus pode usar como uma ferramenta fundamental. E o vento vem para derrubar, mas se a palmeira estiver fincada com os alicerces, com as raízes a 300. Você pode ser uma tamareirazinha, mas se as tuas raízes estiver a 300, essa tamareira, essa palmeira vai permanecer de pé, porque foi o Senhor que plantou ela. Você nasceu com um propósito. Você não nasceu para você. Eu vou dizer isso aqui. Você não nasceu para você. Você não nasceu para as coisas darem certinha, para projetar, planejar e dar tudo certinho. Não. Você nasceu para ir para cima e para ter um encontro com o Eterno, na direção do Senhor, como uma árvore que cresce para lá. A gente quer crescer para a gente. Tem muita gente correndo para crescer para si mesmo. Comprar carro, é uma briga, é uma luta, e trabalha 24 horas crescendo para si mesmo. É perca de tempo, é dinheiro, é vida jogada fora. E você cresce para Ele, você cresce para a eternidade. Em terceiro lugar, deixa eu dizer isso aqui. O texto diz que nós somos comparados pela bondade e misericórdia de Deus com a palmeira que foi plantado na casa do Senhor, e diz a Bíblia, florescerá. Você se lembra do salmista? Ele dizia que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vai dar flor, vai dar fruto, vai produzir, vai florescer. Eu quero terminar dizendo, presta atenção, olhe para mim. Quanto maior o vento, quanto maior a intensidade dos ventos, maior é a tua oportunidade de se curvar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o. Quanto mais forte o vento,
maior a tua responsabilidade, maior a tua oportunidade de se curvar. Você sabia que é um instinto de defesa da tamarena? O vento vem, ela tomba, vai lá, e o vento vem, ela tomba. É um sistema de defesa, é um mecanismo de defesa que ela tem. Quanto maior os ventos, as intensidades, maior é a tua oportunidade de se dobrar e de adorar, e de adorar, e de buscar, e de louvar a Deus, e de adorar o Senhor, e de adorar e adorar até a tempestade passar. Porque se você tenta se levantar no meio da tempestade, você pode quebrar as vértebras. Já viu aquele lutador de UFC? É isso que chama hoje, né? UFC. O camarada se encolhe. E se encolhe, quando ele vê que eu estou aguentando, ele se encolhe, o outro vai batendo. E ele se encolhe, como quem diz assim: uma hora o juiz vai apitar. Recebe essa palavra no teu coração, irmão. Uma hora o juiz vai apitar. Você pode estar levando pancada e dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Continua se encolhendo, se dobrando na presença dEle, se dobrando na casa dEle, adorando a Ele, se humilhando diante dEle, porque uma hora o juiz vai apitar. Uma hora Ele vai dizer: chega. Deus vai fazer isso aqui na vida de pessoas aqui neste lugar. Deus está visitando a casa de pessoas aqui neste lugar. Deus está indo de encontro na casa de pessoas aqui neste lugar. Deus vai ter um negócio sério com você. Aquele que está te dando um murro na cara e está fazendo você se envergar, o teu Deus está vendo, o teu Deus está assistindo. Uma hora o juiz vai apitar. Quanto maior a tua humilhação, maior é a tua exaltação. Deus quer te exaltar. Esse vento é vitamina. É vitamina para você crescer. Esse vento é vitamina. Segura na mão dos mestres, segura na mão dele. Alguém já dizia que crente é igual gema clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Deixa bater, vai se humilhando na presença de Deus. Uma hora ele vai dar um passo. Deixa eu dizer isso aqui. Quanto maior a tua humilhação, quanto mais você se dobra na presença dEle, maior é a tua exaltação. Deus quer exaltar pessoas aqui. Deus quer exaltar pessoas aqui neste lugar. Deus quer exaltar. Eu vou dizer o que o profeta Isaías, se não me falha a memória, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se não me falha Jeremias, não me lembro agora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. A Bíblia diz que a gente deve se humilhar na presença de Deus, se lançar diante dele, se render a Ele. Você sabe qual é a melhor maneira de Deus humilhar você? É exaltando você. A melhor maneira de Deus humilhar você é exaltando você. É colocando você lá em cima e você diz assim: Senhor, eu não mereço. Eu me sinto humilhado de tanta exaltação. Deus quer exaltar pessoas aqui nesse lugar. Deixa eu repetir o que eu disse a princípio. Deus quer que haja arrependimento dentro desse lugar. Aleluia. Ai, que pena que o irmão não veio, era para ele. Não. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus já sabia que você ia estar aqui, que eu também. Aleluia. Não se assuste por causa dos ventos. Vai passando pelo vento dando glória a Deus. Vai passando pela luta, vai dando glória a Deus. Vai glorificando o Senhor, vai glorificando o Senhor. Deus quer te exaltar. Vem cantar louvores ao Senhor. Vem cantar antes de atravessar o mar no meio da tempestade. Vai se curvando e o vento vai passar. O vento vai passar. O vento vai passar. O vento vai passar. Deixa eu te dizer isso aqui nessa noite. O vento vai passar. Toda a palmeira é importante. Os ramos, as folhas, os troncos, as raízes, tudo é útil.
Tudo, absolutamente tudo. Isso é bastante sugestivo. Presta atenção, irmão. Isso é bastante sugestivo para uma verdadeira vida cristã, de labor, de trabalho. Uma palavra queimando no meu coração aqui nessa noite. O que Deus está falando aqui nesse lugar vai acontecer na vida de pessoas. Vai acontecer na vida de pessoas aqui. Vai acontecer na vida de pessoas aqui. Vai acontecer na vida de pessoas aqui. Uma semente só, muitos frutos. 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 Você não está entendendo? Uma semente só, muitos frutos. E não recebe essa palavra no teu coração. Uma semente só, Deus vai produzir muitos frutos na tua vida. Uma semente só, Deus vai produzir muitos frutos só. Olhe no pé de uma palmeira. Uma semente só, muitos frutos, muitas sementes, muitos. E como eu disse, quanto mais palmeiras, maior a possibilidade de um oásis. Quanto mais palmeiras juntinhas umas das outras, em harmonia, em comunhão, em colonia, maior a possibilidade de um oásis. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você sabe o que Deus pode fazer através da minha vida e da tua vida? Como palmeiras unidas, reunidas em comunhão com Deus. Essa vida seca, uma vida de sequidão, uma vida de cheia de intempéries, Deus pode transformar num oásis para salvar vidas e matar a sede de muita gente, como fonte de rios de águas vivas que brotam de dentro do nosso coração, do nosso ser, para a salvação de muitas almas. Deixa eu ir para o caminho, deixa eu ir terminando. Calma. Você sabia que a palmeira, ela não aceita enxertos? Ela não aceita viver próximos de outras árvores que não têm o seu biotipo? Louvado seja Deus. Eu vou repetir: a palmeira, ela não consegue sobreviver, ela não aceita sobreviver do lado de outras árvores que não têm o mesmo biotipo que elas. Ela se distingue das outras árvores, não tem comunhão com outros tipos de árvores, com ervas daninhas, não tem comunhão. Isso fala da vida cristã. Isso fala muito da vida cristã. A gente não se associa com as coisas do mundo. A gente não consegue sobreviver com o cheiro do mundo, com as coisas dessa vida. Isso parece fanatismo, mas não é. Disse o profeta Malaquias: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Jesus disse assim, através da boca de Paulo: porventura existe comunhão entre luz e trevas? Pode porventura da mesma fonte sair água doce e água salgada? Não tem comunhão, não consegue sobreviver, não tem jeito nenhum. Você sabia que a palmeira é símbolo do triunfo? Quando Jesus está entrando em Jerusalém, um monte de gente vai colhendo as folhas das palmeiras e colocando para Jesus o triunfo de Cristo. Em Apocalipse, no capítulo de número 7, diz a Bíblia, alguns historiadores interpretam de uma maneira diferente, eu achei interessante, que o cordeiro está entrando, o cordeiro que foi morto, imaculado, etc. E o cordeiro reina, o cordeiro Hosana, o cordeiro de Deus. E diz a Bíblia que muitos estão olhando para o cordeiro no Apocalipse com palmas nas mãos. E uns interpretam não como palmas, mas como as folhas das palmeiras nas mãos, símbolo de realeza. Essa verdade precisa queimar no meu coração, precisa arder dentro de mim. Essa verdade de que quanto mais intensa a luta, quanto maior o vento, maior é a oportunidade que eu tenho de se dobrar na presença dele. Eu vou prosperar pela noite glorificando a Deus.
Deus. Eu vou passando pela luta, dando glória a Deus. Deus disse no meu coração aqui, Deus falou no meu coração aqui em cima ainda: eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. E Deus manda eu dizer aqui de novo: 1%, 1%. Deus vai produzir por 1, Ele vai produzir 100. Deus vai transformar a vida de pessoas, nem que seja uma, mas Deus vai mudar a história de gente aqui. Deus já falou por 3 ou 4 vezes, eu quero repetir pela 5ª: haverá sinais no meio de nós. Haverá sinais no meio de nós, mesmo no meio do deserto, enfrentando vento, tempestade de areia, florescerá, diz o Senhor. Florescerá, diz o Senhor. Está enfrentando deserto, tempestade de areia, mas as suas raízes estão se aprofundando. Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai abrir os teus olhos, e você vai ver Deus trabalhando neste lugar na tua vida. Você não veio aqui por acaso, você foi plantado pelo Senhor. Deus tem um propósito na tua vida. Haverá sinais no meio de nós, e diz o meu Deus: florescerá, florescerá, florescerá. Você vai fazer, você vai produzir fruto. Deus vai fazer você florescer. Deus vai mudar a sua aparência. Deus vai mudar a sua aparência. Deus vai mudar a sua aparência vai melhorar. Louvado seja Sabe por quê? Porque vai agradar com as suas raízes. Você sabia que no tempo, há um tempo, numa estação do ano, que a palmeira também perde as suas folhas, ela fica com cara de morta, mas pelo fato das raízes estarem a 300 metros, está só aguardando o tempo da primavera chegar, outono, primavera, verão. Pode arrancar as flores, escute isso, pode arrancar as folhas, pode arrancar até pedaço de galho, pode até estar com cara de morta, com cara de morto, desanimado, desanimada, triste, angustiada, mas as raízes estão sendo tratadas por Ele. Deus vai te dar um sorriso bonito, Deus vai colocar um sorriso no teu rosto, Deus vai mudar a sua história, a tua casa não será a mesma, diz o meu Senhor. Eu quero terminar dizendo: você foi plantado por Ele. Ninguém vai te arrancar. Ninguém vai te arrancar do terreno que Ele plantou. Foi Ele que plantou. Foi Ele que te trouxe aqui neste lugar. Ninguém entra num lugar como esse. Ninguém vem a um lugar como esse para ouvir simplesmente uma palavra e ir embora. É porque Deus tem um propósito na vida de pessoas aqui neste lugar. Você não foi chamado para viver para você. Você foi chamado para viver para Ele, para crescer para Ele, para ir na direção dEle e levar todos os frutos possíveis a louvado Ele. seja Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus. Deus te abençoe. Maior é a tua responsabilidade. Quanto maior o vento, maior é a tua responsabilidade. Quanto maior o vento, maior é a oportunidade de você perceber e notar que Deus quer abrir o teu entendimento, abrir os seus olhos. Adore. Adore a Deus. Adore, diz o meu Senhor nessa noite. Adore a Deus e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Existem rios que estão correndo por debaixo, no mais profundo do interior. E se você tiver comunhão com Deus, você não vai ser arrancado. O Senhor te sustentará. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas. Guarde essa palavra.
Guarde essa palavra, porque desde o início do culto o Senhor está falando. O Senhor falava que te conhecia, o Senhor falava de adoração, o Senhor